bem-vindo a mais um episódio do HGA Cast, o podcast do Hospital Guilherme Álvaro. Eu estou muito feliz de participar de mais um episódio e hoje ao meu lado eu tenho a Alessandra Pagnozzi, da assessoria técnica da diretoria aqui do Hospital Guilherme Álvaro. Boa tarde, Ale. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. Só falar que é importante que você ajudou a idealizar isso aqui também, né? Construir. Trabalhamos juntos. Exatamente. Bem-vinda. Tá feliz? Estou. Legal. Obrigada. Eu também estou feliz hoje com um tema, né? O convidado de hoje, eu vou falar do extenso currículo, mas é importante falar de todos esses detalhes, porque tem uma vasta história e importante história para o hospital e para a cidade. Dr. Ricardo Leide Aiden, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência médica no Hospital Heliópolis, foi professor assistente da disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC, professor assistente da disciplina de microbiologia e infectologia aqui da FICEMES também, professor titular da Unimes, coordenou a Casa de Hepatite de Santos de 98 até 2021, foi diretor técnico do nosso hospital por dois momentos e também participou do programa de DST do município, né, coordenando na Secretaria Municipal de Santos por mais de aproximadamente 8 anos e é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bem-vindo, Dr. Ricardo, é um prazer, professor, amigo, nos ajuda sempre que possível e eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, Bruno, você sabe que a gente faz parte aqui, né? Vocês mais novos, Sandra, e quis, né, a vida me colocar aqui desde lá atrás, né, como aluno da gloriosa FICEMES, né? Trabalhei em muitas casas, mas é mais ou menos assim, né? Como uma vez uma pessoa falou assim: vocês têm dupla militância, porque a gente foi jogar num outro time junto, mas assim, a escola de coração ela fica para sempre, né? E aqui eu dei os primeiros passos, então é uma grande satisfação. E aproveito para cumprimentar pela ideia, né? Essa Obrigado. Feliz ideia. Porque quem não comunica se trumbica. Se a gente não mostrar o que é tanta coisa que é feita aqui dentro do hospital, fica assim a presunção de que aqui não é a nave-mãe, quando na verdade é a nave-mãe, né? A gente teve a ideia, essa ideia de a gente poder comunicar e trazer exatamente os bons trabalhos, as nossas histórias que a gente vive, né? E já passou, já viveu, e você faz parte disso. O hospital, um hospital com mais de 100 anos, tem muitas histórias, né, muitas vivências, e essas experiências ajudam a gente nos dias de hoje a passar por alguns obstáculos e aprender algumas novas convivências. E o intuito hoje, desde o primeiro episódio, quando a gente citou que a gente gostaria de trazer, né, os diretores que passaram por aqui nos últimos anos, nas últimas décadas, exatamente para a gente contextualizar para quem hoje vive o Guilherme Álvaro, né, para quem já viveu essas histórias que a gente teve. São todos, né, são vários aprendizados que a gente tem. E começando exatamente isso, contar um pouco da sua história frente aqui no Guilherme Álvaro, mas o porquê que você escolheu, né, o contexto aí do lado da infectologia. A gente sabe que o hospital tem, historicamente, os pavilhões seculares, né, por conta de tudo que passou no início do século XX, com a tuberculose, com a peste, e na década de 80, com HIV. E eu queria que você contasse um pouquinho da história. Por que você trouxe, né, escolheu a infectologia, e como que isso, na sua convivência, na sua formação, como foi esse papel? A gente, na faculdade, a gente sempre brinca, né? Vai cursando, você sabe disso. É aluno da mesma faculdade que eu, e a gente se apaixona, tem vários amores ao longo da nossa trajetória de aluno, né? Eu gostei de pediatria, de obstetrícia, mas assim, eu acho que na infectologia não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Porque historicamente, em 73, houve uma dissensão da provedoria da Santa Casa à época e fechou as portas para a Lusíada. E a Lusíada teve que correr atrás, a nossa FICEMES teve que correr atrás de estágio.
E Mário Covas, como instituidor, etc., fizeram uma ponte importante com o governo estadual e abriram as portas do hospital para nós. Foi o ano que o hospital deixou de ser um hospital de isolamento para um hospital geral, né? Começou a ser um hospital geral. Em 73, para ser exato, eu estava no 4º ano. E também quis, né, a história da gente, que a minha turma fosse a primeira a vir para cá. Nós estávamos no 4º ano. Somos da 4ª turma da Faculdade de Medicina, Ciências Médicas de Santos. E na época nós estávamos no auge da epidemia de meningite meningocócica. E o hospital, como sendo um hospital de referência do estado, foi montado às pressas aqui um isolamento para meningite meningocócica. E nós entramos aqui, né, sem saber onde a gente estava direito, máscara no rosto, e fomos destacados para começar o nosso internato de 4º para 5º ano na meningite meningocócica. Então, assim, isso me veio que, assim, caiu no colo da gente. Eu me interessei sobre todos os aspectos e já gostava da disciplina, já era monitor do professor Ricardo Veronese, já tinha feito até uns trabalhos de campo com ele, recolhendo amostras de água do canal e tudo mais para ver a questão microbiológica. Depois surgiu a questão da cólera em sequência, e aí eu fui pegando gosto pela coisa e assim, para minha surpresa, depois, né, acabei decidindo pela infectologia e cá estou, né? E tem todo depois uma história subsequente a isso. Na década de 80, foi bem um período que acredito que você fez a residência no final da década de 70. Como que foi na década de 80, a cidade de Santos? Acho que boa parte das pessoas conhecem a história do combate, né? Tem um programa de combate à DST que foi referência para o país, e esse programa nasceu aqui. E o hospital também teve um papel importantíssimo nesse período, né? Por conta naquele momento a gente fez, o hospital se reestruturou com um pavilhão só de isolamento para os pacientes que eram HIV, eram aproximadamente 25 leitos. As pessoas receberam treinamento do Hospital Emílio Ribas. Você se recorda desse período? Perfeitamente. Na verdade era o Fausto, o diretor, e o Fausto trabalhava comigo na Companhia Siderúrgica Paulista, que era uma estatal que também ligado ao governo do estado. E ele me requisitou como já infectologista, já tinha acabado minha residência em São Paulo, no Hospital Heliópolis, e vim para ser o responsável técnico pelo isolamento para os pacientes HIV. Foi por essa porta que eu entrei, e em frente tinha enfermaria de tuberculose, e acabei cuidando de HIV e de tuberculose à época. E vimos, eu, Zé Ricardo Wilmers, Álvaro Ilinski, nós vimos os primeiros pacientes que se internaram em Santos, foram aqui no Guilherme Alva, né? Nós vimos o paciente 0 aqui, que era uma pessoa que tinha eu nunca esqueci, leucoencefalopatia multifocal progressiva, LEMP. A pessoa vai perdendo a razão, a memória, né? E era até um indivíduo brilhante, com uma qualificação profissional muito importante, e que foi ficando, por assim dizer, totalmente perturbado emocionalmente e neurologicamente, e depois a doença progredia, a gente não tinha ainda tratamento, e veio a falecer aqui. Então esse foi um começo da minha segunda parte da história com o Hospital Guilherme Álvaro, e a partir da qual eu não saí mais. Fiz um concurso, entrei nesse concurso e estou aqui até hoje. E desse período também importantes colegas foram para a infectologia, né? A gente tem nomes, pessoas de renome nacional, que trabalham em importantes instituições, que saíram daqui, fizeram infectologia muito por conta desse vínculo, né? Muitos colegas, né? Eu destacaria o Evaldo Stanislau, o Marcão, né? Marcos Caseiro, que hoje assumiu uma das cátedras aí da faculdade, e outros tantos, Ricardo Wilmers, agora mais recentemente o Rafael Affini, o Leonardo Weisman, tantos colegas aí que hoje estão emprestando seu trabalho, seu saber
em tantas outras instituições, que também acabou por cumprir as funções que se espera de um hospital SUS, né? Que é ser um centro irradiador de ciência. Agora, claro que olhando pelo prisma da infectologia, porque a gente tem colegas notáveis de todas as disciplinas, né? E o hospital é também um hospital de ensino mais recente junto ao MEC e tem sua grande importância. Aliás, eu creio, sem medo de errar, que é o único hospital SUS da Baixada, quer dizer assim, completamente SUS, porque os outros têm leito SUS, sim, mas tem outras funções compartilhadas, né? E mais recentemente acho que o Estivador também está inserido como um hospital municipal, porém SUS, né? O que aliás é muito importante, porque eu vejo que pelo que eu atendo aqui no ambulatório, que vem gente desde Ilha Comprida, etc. O hospital ele atende toda a regional, né? São 9 municípios, considerando a regional todas as DRS, né? Mas são RAS 7, são mais de 26, 27 municípios. E então nós somos referência para todo esse litoral sul, né? E uma boa parte dele. E é uma população com mais de 2,5 milhões de habitantes. É muita gente. Puxa. O papel é importante. Com certeza. Né? E, Ale? O senhor foi gestor, né, desse hospital em 2 ocasiões, né? Em 1988 e depois o senhor voltou em 2011. Como é que foi essa experiência das 2 gestões? Porque houve uma diferença, né, de 88, depois ficou aqui até 2019 na segunda. Qual foi a diferença entre elas? O que te marcou? Foram coisas que foram acontecendo, né? Eu, quando voltei para cá por concurso, me colocaram como 6º elemento da eleição para diretor clínico. Eu tinha acabado de chegar aqui. Falaram, precisa preencher aqui a lista. Você topa? Eu falei, põe aí para completar. E tinha acabado de chegar de volta. E fui eleito. Até hoje eu não sei por que eu fui. Nem como. Não fiz plataforma, não tinha eleitorado, né? Eu dou risada até hoje disso daí. E aí você acaba aparecendo. Depois, assim, aquele ditado, né? Famoso, né? Vamos embora para Passarga, lá sou amigo do rei, né? Tem a mulher que quero na cama que escolherei. Quer dizer assim, na verdade eu tinha uma amizade sólida com alguns políticos da região, né? Que tinham uma grande importância para a região. Houve aqui uma transição, um dos diretores não pôde continuar e eu acabei também sendo escolhido. Falou, olha, é você, não, mas coloca o fulano, não, é você que eu quero, vai ficar aí. E aí foi o primeiro mandato, que pegou 3 anos do governo do Quercia e 4 do Fleury. E a gente fez bastante coisa desde aquela época, né? E depois de um período bem mais longo, aconteceu também uma escolha, também isso aí, amigo de algumas pessoas que conheciam o meu trabalho, e fui escolhido para um 2º mandato, que terminou agora com a passagem do bastão para o Bruno, para Mônica, né? E, então foi uma coisa. Foi de 80, o primeiro foi de 88 a 94, o segundo foi de 2011 a 2019, né? Foram quase 9 anos aí, e mais o outro mandato, acho que 7, né? Então foi assim, isso aí tornou mais ainda o hospital ligado à minha vida e à minha história, né? Porque a primeira turma a pisar aqui dentro foi a minha, em 73. Então foi uma série de coincidências, que eu não chamo de coincidência, porque eu sou cristão, então acho que nessa hora eu tenho que imaginar que Deus faz as coisas, direciona as coisas, né? Mônica e Bruno também são cristãos, que eu sei, e sabem disso, né? Que essa é uma coisa assim que a gente não pode divorciar das coisas, né? Num mundo tão conturbado, né? E uma das coisas que a gente tem alegria é de falar de Deus para as pessoas, né? Nos dois períodos que o senhor teve, qual período que foi mais difícil? Porque a gente sabe que gestão pública não é fácil, são desafios todos os dias. Quando você acha que tem um dia tranquilo,
na sequência algum problema aparece e algumas coisas nos movem, né? E dentre os 2 períodos, na primeira gestão e na segunda gestão, quais foram os principais desafios, quais foram as principais conquistas que o hospital teve, porque são 2 períodos importantes, que a gente sabe, algumas coisas importantes aconteceram para o hospital. Conta um pouco dessa história de cada período para a gente, doutor. Então, no primeiro período, como eu te falei, né, a boa política, ela, como o próprio nome diz, boa política, ela trabalha em favor de algo positivo. Então, na época, um político da região aqui, né, deputado federal, líder da bancada e tudo mais, que ele chegou e falou: é você que vai, eu não quero colocar outra pessoa. E então foi um período assim um pouco mais tranquilo do ponto de vista de equilíbrio na gestão e tudo, né? Era mais fácil de conseguir as coisas e também não haviam tantos hospitais públicos que tornaram no segundo mandato o frio evidentemente maior do que o cobertor. Sempre. Isso é um mérito lá de quem pilotou a Secretaria da Saúde nos 2 períodos que eu estive à frente do hospital. Sempre foi assim, mas tive algumas coincidências felizes, né? Foi meu secretário na primeira gestão, entre eles o professor Vicente Amato, que obviamente já me conhecia de longa data, joguei até no time de futebol dele lá na USP, né? E amigo de meu tio, médico, com quem eu morei muitos anos em São Paulo durante a residência, casado com minha tia, irmã de minha mãe. Então são coincidências que eu não creio que sejam obras do acaso, tinha que acontecer. Então as coisas eram um pouco mais fáceis nesse sentido, de eu ter eco quando precisava e berrava. Já na segunda gestão, a gente também era ouvido, até porque o secretário era infecto e meu amigo pessoal, Davi Wipp, e mais o Nilson Páscoa, que estava na linha com ele, como assessor dele, foi meu chefe na outra vez que eu fui diretor. Então tudo isso facilitou sobremaneira. Mas já foi um momento que tinha muitos hospitais abertos e um orçamento que precisava ser repartido de uma forma maior, porque tinha mais gente precisando de dinheiro. E é difícil, né? Se fazer ouvir, né? Se fazer ouvir, porque muita gente clamando como está na Bíblia lá, clamando no deserto, né? E claro que não é um deserto, é só referência bíblica. E até, diga-se de passagem, assim, se trocar de lugar com eles, eles faziam coisas muito boas, né? E lógico, mas que a gente, como todo ser humano, a gente sempre quer mais, né? Então foram assim, coisas um pouco diversas, mas tivemos muito apoio para a residência médica, né? Com a nossa presidente hoje do CRM, que sempre nos acolheu, que também por obra do destino foi minha preceptora no hospital Heliópolis, né? Heliópolis, foi chefe lá da preceptoria quando eu era interno residente, doutora Irene Abramovic, né? Nossa querida doutora Irene. Então muita gente boa nos apoiou aqui, né? Para que a gente conseguisse andar, e muitas coisas aconteceram aqui. Se houver tempo, a gente vai elencando as coisas que a gente estava conversando. Eu gostaria que você pudesse elencar para a gente essas coisas importantes, porque assim, a gente imagina, tem algumas coisas que o hospital conquistou ao longo de todo esse tempo e que muita gente desconhece, né? E então são programas que o hospital participa, né? Certificações que o hospital conseguiu ao longo desse tempo, o porquê que o hospital, a identidade dele, como que ela se desenhou, como que ela se configurou ao longo desse período, por que ela deixou de ser um hospital geral para ser um hospital com viés oncológico, cardiológico, enfim, tem algumas coisas que foram sendo construídas ao longo de todo esse tempo, mas tem todas as histórias, né? Esses detalhes que quem está na gestão sabe o porquê, né? Que tudo passa através de uma política de saúde. Muitas vezes as pessoas acham que às vezes as coisas vêm apenas e pura simplesmente da nossa cabeça. Mas é importante saber, quando você tem um hospital, né, com o porte do Guilherme Álvaro, saber o que a região precisa, né? Qual o papel do hospital, né? E aí com isso você desenvolver e aplicar todas as políticas com esse intuito.
Eu na verdade estava me referindo no início, né, à boa política. A boa política e os políticos que a gente elege, que sempre preferencialmente devem ser parte da nossa região, né? A região da Baixada deve eleger políticos que tenham compromisso com as coisas da Baixada. Isso tudo ajudou bastante o hospital, sem dúvida nenhuma, porque sem esse apoio, não é a má política, a política de trocas e conchavos, não, a boa política. A gente teve a oportunidade de vivenciar isso. E com isso muitas coisas foram acontecendo nas duas oportunidades que eu tive à frente do hospital e em continuidade os outros que me sucederam, obviamente. E esse desenho, né, de dar a importância do hospital, a importância que ele tem nesse cenário loco-regional ampliado hoje, um pouco menos ampliado anteriormente, passou a fazer do hospital uma pedra angular do sistema público de saúde da Baixada. Então, assim, desde a minha primeira gestão, o Hospital Amigo da Criança, graças a um trabalho fortíssimo da pediatria, professor Jaime Murahovich, a professora Keiko Teruya, hoje que ainda é embaixadora e ao mesmo tempo consultora da Organização Mundial de Saúde para aleitamento, o Centro de Aleitamento Materno, Alojamento Conjunto, Mãe Canguru, quantos programas, né? O Hospital Amigo da Criança. Quantas coisas importantes aconteceram na primeira gestão. Um ambulatório de cirurgia plástica que reforçou o lábio leporino e fenda palatina, né? Centro de malformações. Na sequência, no segundo mandato, a inserção da psiquiatria, muito importante para a região. Que é o polo de atenção especializada. E talvez, assim, né, se a gente for ver o peso específico e a importância, esse fantástico programa do Hebe Camargo. Fantástico porque ele foi desenhado para o estado inteiro, ele funciona magnificamente bem, remédios de primeira qualidade, comprados sempre por licitações e distribuídos, né, com toda a lisura, o Ministério Público do Estado acompanhando a lista de pacientes e a redestinação dos pacientes a partir daqui e dali, para evitar eventuais clientelismos desnecessários e tudo, né? Então o hospital passou a ter um destaque, e essa parte oncológica eu acho fantástico. Vocês na cirurgia com um perfil, fiquei lá 3 anos muito feliz e depois que saí da gestão, agora voltei, né, para a ala de cirurgia. Na época eu conversei bastante com vocês, com a Mônica, poderia ter outras destinações dentro do hospital, mas eu fiz questão de voltar para a linha de frente. Estava sentindo falta de voltar a ser médico, né, e deixar um pouco a gestão para vocês aí mais novos e com muito mais gás. E foi muito legal, né, essa experiência, e a gente vê a importância do trabalho do Hebe Camargo, extensivo a cirurgia, extensivo à pediatria neonatal, UTI neonatal, UTI pediátrica. Então, um hospital indelevelmente ligado aos destinos SUS. Eu sou um SUSista, né? Acho que já deu para perceber quando a gente fala, né? O SUS é imprescindível. Eu tive, quando gestor da AIDS no município de Santos, no governo do Beto Mansur, eu tive a oportunidade de conhecer muitos serviços de grande relevância mundo afora, e aí a gente vê que a gente não está assim tão distante nessa questão específica do HIV e de outras tantas. E vi muito de perto o SUS canadense e vi muito de perto o SUS inglês, fazendo preceptorias. E aí a gente vê o quanto o nosso SUS é bom. É lógico que não tem muito como comparar volume de verbas numa Grã-Bretanha, que é um país pequeno, com população pequena e com um recurso de PIB extraordinário, né? Mas quando você compara, por exemplo, com o SUS canadense, eu acho que o nosso, se a gente der um gás e trabalhar duro, e já tem uma organização fantástica. Com cobertura curta a gente consegue fazer ainda boas coisas, né? Ótimas coisas. Eu vejo os manuais do Ministério da Saúde do Brasil para as nossas... Lógico que eu olho mais pelo prisma do HIV, mas isso é extensivo às outras coisas. Quaisquer doenças infecto-contagiosas,
o Ministério da Saúde tem manuais técnicos fantásticos e uma extensão de atendimento muito maior, por exemplo, do que o Canadá. Agora, a Inglaterra já são outros 500 por conta dessa questão do volume de recursos, mas ainda assim a gente faz muito bem programa de vacinação. Hoje a gente tem um CRIA aqui, Centro de Vacinação, hoje não, quer dizer, desde há bastante tempo. E fora que esse centro irradiador, como você falou, tanta gente boa que já saiu daqui, não na Infecto só, também, mas de outras áreas. Cirurgia, então, que tem um volume até maior de residentes e tudo mais, né? É imprescindível para nós. A gente tem que se orgulhar um pouco, a gente costuma entre colegas, e a gente entende isso, de que boa parte do nosso corpo clínico, né, médicos de enfermagem, tem bons profissionais, né, de referência aqui na cidade, e que, assim, quando são formados, muitas vezes acabam indo para fora, e é o que você fala, irradiando para outras regiões. A gente se orgulha disso porque, quando comparativamente olhando outros serviços, né, o conjunto todo aqui do corpo clínico, ele é um corpo clínico com bons nomes, né? Em todas as áreas, enfermagem, parte médica, né, é importante. Hoje, não tenho dúvida, a gente tem recebido recentemente de outras instituições, né, do Estado, visitas para conhecer hoje a nossa parte, a nossa gestão, a parte administrativa, né, que se desenvolveu muito. Eu acho que isso pra gente é um orgulho. Então, assim, é importante a gente falar disso, poder compartilhar essas decisões, porque são decisões que impactam, na verdade, aonde? Na assistência, né? No desenvolvimento de uma boa gestão, de uma boa saúde. Você lembrou muito bem, né? A gente não poderia deixar de lembrar e de mencionar, né? Como eu fui dirigente aqui por 2 vezes, o trabalho de infraestrutura de todo o pessoal técnico-administrativo do hospital, e o trabalho da enfermagem que é, assim, destacado. Você falou bem, as pessoas vêm para cá, às vezes, aprendem tudo que tem que aprender de forma muito boa, e aí vão vender serviços para hospitais não públicos, e sim privados, e às vezes fazem uma dobradinha no público e no privado com uma consistência impressionante. Aliás, precisa destacar, né, o trabalho da enfermagem. Foi fundamental na reestruturação para que o hospital virasse hospital de ensino junto ao MEC, né? Eu posso falar, por exemplo, o nome da dona Ivete, mas em nome dela, todas as outras que participaram e deram duro. Foi um trabalho hercúleo. A própria Mônica participou ativamente nessa transformação do hospital para hospital junto ao MEC, que tem uma série de exigências. E não só para você conseguir se transformar em hospital de ensino, mas depois está se mantendo como hospital de ensino. Isso diferencia completamente, até o recurso que a gente recebe é maior. Então, essas pessoas, indistintamente, foram fundamentais para que o hospital desse esse salto de importância, de qualidade. E não esquecendo de toda a infraestrutura ligada ao Hebe Camargo, com, né, bomba de cobalto, quimioterapia fabulosa, uma equipe extremamente humanizada, um serviço assim de primeira linha, que começa às vezes na cirurgia e depois continua lá na quimioterapia, né, e na radioterapia. Isso tem uma importância assim chave para a Baixada. A única coisa que a gente gostaria é que isso continuasse sempre crescendo mais e mais, né? Área aqui dentro para construir um prédio vertical e ampliar não falta. Exatamente. Se a gente tiver que pedir presente de Natal para o governo, tem que pedir todo isso, ano, né? Todo ano a gente vai lá, bate na porta. É um dos sonhos, não, eu né? sei. Um dos Eu sei o quanto a Mônica é combativa, porque foi um braço direito, né, da gente aqui, quando eu era diretor, e quanto você também tem sido aí incansável aí na cirurgia e tudo, né? Foi muito boa a minha passagem aí de comissão de infecção junto à cirurgia. Foi. Eu voltei a esquentar os motores. Foi no período mesmo, né? Foi muito bom. Emendando já um outro assunto, doutor, foi exatamente quando você esteve com a gente ali em frente no departamento de cirurgia, foi no período do Covid,
que pra gente, a gente contou algumas histórias, né, de períodos onde a gente enfrentou o hospital, algumas epidemias, algumas dificuldades, e a Covid ela veio de forma repentina, né, e aí a estruturação, o senhor participou junto com a gente nos grupos de discussão para poder formar, né, os protocolos, enfim, todo dia era uma novidade, né? A gente, não só no Guilherme Álvaro, mas como da saúde, né, como um todo, o mundo todo. E eu queria que o senhor contasse para a gente desses desafios que a gente vivenciou naquele período, né, em 2020, e das novas perspectivas, porque a gente aprendeu bastante. Eu digo que o Covid trouxe para a gente vários aprendizados, e quem soube assimilar esses aprendizados, assimilar essas informações, certamente saiu mais fortalecido. Trouxe perdas importantes de amigos, parentes, né? Muita gente, a gente perdeu muita gente durante esse período, mas trouxe importantes aprendizados. E eu acho que, como instituição, é fundamental a gente se fortalecer, se unir. E foi um período onde a gente se uniu. Eu senti poucas vezes, né, tenho a minha carreira ainda curta, mas eu me recordo que foram pouquíssimos momentos que eu vi pessoas se unindo, fortalecendo, dando as mãos para poder trabalhar. E eu acho que a instituição saiu fortalecida com isso. E dessas novas perspectivas do que é o Covid, quais são as lições que a gente levou dessa época? Então, eu concordo plenamente com o que você acabou de falar, e até rebobinaria rapidamente o filme para trás um pouco. A gente também atravessou uma epidemia de dengue, que a gente chegou aqui a ter leito chão, né, para poder atender. Punha a pessoa no colchão e emprestando cama, para depois colocar o colchão em cima da cama, mas a pessoa estava ali e a vida foi salva, né? Cólera até antes disso tudo, lá atrás, H1N1, né? Quantas coisas. Então, como a gente compara com o time de futebol, que o pessoal fala assim, esse time de futebol é um time, além de ser bom tecnicamente, é um time cascudo. E eu acho que o time do Guilherme Álvaro é um time cascudo. É um pessoal vincado pelo enfrentamento de situações difíceis, uma equipe madura, que às vezes a gente vê com pesar, mas com satisfação, a pessoa se aposentando, né, e buscando uma outra etapa da vida. Mas assim, a gente sabe que isso é um centro formador de pessoas que vão também ficando, que se envolvem com o hospital, né? E essa perspectiva aí que o Covid abriu foi muito difícil, né? O medo que a gente sentia, porque é uma coisa desconhecida, a gente não sabe onde isso ia parar. A alegria de estar no D3 tomando minha vacina, né? Aliás, vacina, que foi tão falada, que é excelente, vacina de vírus morto, dá muito pouco efeito colateral e é muito boa. Os dados da vacina da Coronavac no Chile foram fantásticos, foram compilados talvez num país menor de forma mais clara, mas que mostrou que era um caminho, né? E com isso eu ressalto também a importância do CRIC, que eu já falei, o Centro de Referência de Imunizações Especiais. Então o hospital hoje ele tem um papel chave na saúde da Baixada. E óbvio que quando a gente menciona o nome de alguém, sempre é importante frisar que é assim, apenas como representação, porque todos que estão com aquele alguém, eu falei da Ivete, por exemplo, lá quando montaram a comissão, mas o trabalho foi um trabalho de muitas mãos, né? Deram muito duro para o hospital dar esse salto de importância, de qualidade, que é ser um hospital junto ao MEC. Agora o que a gente espera é que isso haja continuidade. Conversar com os nossos superiores sempre foi muito tranquilo. Eu conversava com o Nilson no primeiro mandato, conversava com o Geraldo Repli, que foi meu aluno na Faculdade de Medicina da ABC, meu chefe. Aí depois, quando o Dr. Dória assumiu o governo, ainda fiquei por 10 meses praticamente, né? 2 de outubro que eu acho que eu saí, dando o lugar à Mônica, e tinha o professor Antônio Sobrinho, que é uma pessoa extremamente capaz, de uma educação assim ímpar, sabe? Se deu ao trabalho de vir aqui para que eu pudesse passar o cargo
dentro das 1000 ocupações que ele tinha. Então, sabe, o Estado enxerga o hospital com outros olhos hoje, fruto desse trabalho todo que vocês vêm desenvolvendo. A única coisa é que, assim, que haja recursos maiores do Estado e que eles possam ser locados ou alocados aqui, porque a gente vê muita gente, você é testemunha disso, a gente atende aqui, ou agora não sei mais os números, mas na época aí do Hebe Camargo, enquanto eu pilotava o hospital junto com vocês, a gente chegou a ter 40% de overbooking daquilo que em tese teria que ser distribuído a outros hospitais e que acabavam aqui por razões várias que não cabe aqui discutir. É uma batalha que ainda persiste. É uma batalha que persiste, mas isso mostra e reafirma a importância do é um hospital. O fato de ser 100% SUS é um hospital que abraça mesmo, e é uma dificuldade porque os recursos são limitados frente as referências que nós somos, né? Sim. E algo que ainda precisa melhorar. A gente vai batalhando aos pouquinhos, mas algo que é importantíssimo mesmo. E de a gente conseguir... importante falar isso, entendeu? Os gestores entenderem essa relevância, né? Exatamente. A relevância do hospital. Exatamente. Para finalizar, doutor Ricardo, eu deixei até para o final, porque quando eu descrevi o seu currículo, eu deixei para o final para descrever que tem duas coisas importantes que o doutor Ricardo tem dentro do currículo e que ele pratica, né? É um importante enófilo, correto? Sim. Enófilo, né? E um guitarrista de primeira mão, cantor também. Guitarrista já não é tanto. Não, mas a gente estava dizendo que é importante a gente construir, ter esses momentos de descontração, né? Não, claro. Que a gente precisa praticar cada vez mais, né? E a gente brinca, quando tem essa oportunidade de poder cantar ou poder tocar junto com os amigos, é onde a gente acaba distraindo e recarregando, né, as energias. Quem sabe se não sai um AGA, né, um HGA Band aqui, né? O que não faltam talentos aqui, né? A gente, inclusive, pode... Ale, conta pra gente essa nova... O projeto novo dos talentos que a gente está fazendo. Nós no Dia Funcionário Público, né? A gente abriu inscrições para a primeira mostra de talentos. Porque a gente sabe que tem aqui... Dia 27, né? Dia 27 de outubro a gente vai ter a primeira mostra de talentos aqui do Hospital Guilherme Álvaro. Então você, que é colaborador, se inscreva, né? Os links a gente vai deixar também no corpo ali do YouTube, também do Instagram também, né? Isso, do Instagram. A gente vai deixar a inscrição lá para poder entrar, é bem legal, porque é exatamente para poder reconhecer talentos. O hospital tem muitos talentos, não só na área, né, na área da saúde, mas também de outras áreas. E assim, então, poder ter um olhar, né, dar ouvidos a esses colegas que no dia a dia tem várias expertises. Como o senhor. Me instalou aqui na cabeça, assim, né, que nem um americano fala, the last but not the least. Por último, mas não menos importante e relevante, né, destacar o corpo de voluntárias também do hospital, né? Sim. Que sempre estiveram aí, até nos momentos mais difíceis, até durante o Covid, com algumas restrições de mudança de ambiente, etc., mas nunca deixaram a peteca cair, né? E a música nas enfermarias que a gente viu aí. É um trabalho importante, é bem legal, muito bonito. De humanização, né? Quantas coisas, né? Nossa, a ligação do pessoal lá do Vicente Taicone, da Mama, né? Com a Neo Mama e outros. Reconstrução. De reconstrução de mama, junto com o apoio do Rotary, etc. São vários trabalhos voluntários que acontecem no hospital. São trabalhos já de muito tempo, fazem um bem importantíssimo para o hospital. Não sei se ainda tem as doações de bolsas de colostomia e de outras coisas, isso eu não sei. As bolsas de colostomia hoje o hospital faz a aquisição mesmo, mas são desde da questão das voluntárias, no apoio que ela dá exatamente para os pacientes, que são pacientes carentes, que vêm dos diversos municípios distantes, fazem um apoio no que eles precisam, eventualmente como roupas,
fraldas, enxovais. Tem a questão também das visitas que acontecem nos fins de semana com os cães. Os doutores da alegria. Tem várias coisinhas bem legais que acontecem quase que semanalmente. E isso são situações que muita gente desconhece, mas assim, fazem um bem incrível aqui para o hospital, né? Com certeza. E não só para os pacientes, você vê os funcionários, né? O sorrisão, assim, quando eles chegam. Eles estiveram aqui esse fim de semana do projeto Dr. Pet, né? Você vê os funcionários, assim, com o rosto iluminado. Não, faz bem para todos, né? É quando foge da rotina, né? Precisa ter o DNA do HGA, né? A gente vê que sobra para muita gente, né? Eu já trabalhei em outros lugares de serviço público onde a gente não via esse abraçar da instituição. Sim. Eu acho que inequivocamente, né, sem qualquer cabotinismo, mas na gestão de vocês, que se seguiu a minha, essas coisas se ampliaram bastante, sabe? Essa coisa da humanização, a ordem, limpeza e arrumação, pintura, etc. O hospital tem hoje uma cara nova, né? Mas tudo isso nasce, se constrói, gestão pós gestão, a gente aprende com cada uma. Eu acho que isso as oportunidades que a gente teve de aprender lá atrás foram importantíssimas para a gente hoje aplicar, muito importante. E eu acho que é isso que a gente trazer o senhor aqui hoje, essa oportunidade de contar essas histórias, revivê-las e agradecer muito ao senhor mesmo como amigo, como funcionário, né, como colega médico, por tudo que o senhor fez pelo hospital. Eu conheço, né, todas essas benfeitorias e esse trabalho dedicado a esse tempo. Eu sei que o senhor também é um apaixonado pelo Guilherme Álvaro. Com certeza, né? Isso aí faz parte. Como eu disse, assim, não sei, como eu creio em Deus, nada acontece por acaso, né? Aí tem gente que fala assim, agora ele está mostrando o lado messiânico dele. Mas assim, eu faço isso com muita alegria, né? Eu sou evangélico e falar de Deus para as pessoas e praticar isso, e sei também como você, Mônica e outros tantos aqui também abraçam essa ideia, né? E são cristãos. Isso faz parte das coisas, assim, não é nós que escolhemos o hospital, talvez Deus é que escolheu a gente para estar aqui. E é uma sequência, né? A vida é assim, né? Vai havendo as sucessões. O importante é que a gente mantenha sempre o norte, né? Sim. E o norte tem sido mantido e ampliado, né? Cirurgia bariátrica, mais recentemente, que era uma grande lacuna no SUS, né? Vocês estão fazendo aí direto, isso tem uma maior relevância, né? Porque havia uma demanda reprimida desse tipo de serviço. Agora, se puder pensar assim para o futuro, o que você gostaria de ver, Guilherme Álvaro? Que mais e mais o governo se voltasse para nós e aumentasse mais ainda a destinação de verbas, ampliasse as unidades de internação em todos os sentidos, o centro cirúrgico, porque potencial tem, porque é um centro formador, né? Sim. Você passou por aqui, voltou e ficou. E quantos, né? Que repetem a sua história, a minha história, a história da Mônica, que também veio lá de longe do sul e se estabeleceu aqui, né? E eu olho às vezes quando eu subo essa escada aqui, vejo a fotografia minha ali, né? Eu falo assim, eu jamais poderia ir, pode parecer cabotinismo, mas não é. Jamais eu imaginei que fosse passar por tanta coisa que tivesse intimamente ligada à minha vida ao hospital. Jamais. Eu conhecia como hospital de isolamento, passava com meu pai e com a minha mãe, porque a gente morava aqui perto, né? E tem histórias engraçadas também no meio aí. Tive que plantar uma ocasião por uma árvore cortada 100 palmiteiros aqui, tem muita história, né? E que hoje a gente vai procurar os palmiteiros, acho que alguém pegou uma grande parte e levou para casa. Já foi, na barriga, né? Serviu para muita coisa, fora as pitangas que tem aí, outras coisas, até gavião nós temos aqui, né? Sim. E continua um patrimônio, né?
Tem muita coisa boa. Estou brincando aqui agora com uma coisa mais leve, mas o hospital tem uma grande relevância. E que, se puder sonhar grande, é isso que eu espero, que ele continue sendo um hospital-escola, sempre aberto a diversas especialidades, não só médicas, mas de outras áreas, né? Cumprindo um papel relevante de formação de mão de obra qualificada para toda a região. Modéstia à parte, acho que essa vocação nossa é muito bem exercida sempre. Sim. Ontem, hoje, amanhã, né? Que assim seja, né? Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu que agradeço. Eu queria só lembrar a todos que esse episódio ele vai estar junto com os outros no YouTube, né? No HJCast YouTube e também no Spotify, tá? Então é só seguir a gente lá. Ale, mais uma vez, obrigado pela presença. Até a próxima. E a gente espera vocês lá no próximo episódio, viu? Até mais. Tchau. Muito obrigado.